Você deixou de postar uma foto no Instagram porque ficou imaginando o que que as pessoas iam achar? Já desistiu de usar uma roupa só porque sentia que ela chamava muita atenção? Já ensaiou uma opinião na sua cabeça antes de falar em voz alta para ver se ela soava aceitável? Se sim, bem-vindo ao clube de 8 bilhões de membros. A necessidade de aprovação social não é uma fraqueza, insegurança ou algo que você precisa superar para ser uma pessoa evoluída. É biologia. Por milhares de anos, os seres humanos viviam em grupos pequenos onde pertencer era literalmente questão de sobrevivência. Você não conseguia caçar e se defender sozinho. O grupo era tudo, e ser expulso do grupo era praticamente uma sentença de morte. Nesse contexto, o cérebro desenvolveu um sistema muito sensível a qualquer sinal de rejeição social. Qualquer coisa que pudesse ameaçar o seu lugar no grupo ativava o mesmo sistema de alarme que ativaria uma ameaça física, porque eram a mesma coisa. Estudos de neuroimagem mostram que rejeição social ativa as mesmas regiões do cérebro que a dor física. Então não é metáfora, ser excluído dói no mesmo lugar que levar uma pancada. O cérebro não sabe diferenciar. E hoje a gente não vive numa tribo de 50 pessoas onde todo mundo te conhece e a exclusão tem consequências tão pesadas. A gente vive numa sociedade de milhões, com relações fragmentadas, contextos que mudam o tempo todo, mas o sistema de alarme continua operando como se você ainda estivesse numa savana, ainda tratando a opinião de um estranho na internet como se fosse uma ameaça à sobrevivência. E é aí que começa o problema. Porque quando você passa a viver em função da aprovação de pessoas que você mal conhece, você está usando um software antigo para resolver um problema que ele definitivamente não foi feito para resolver. E tem um fenômeno que a psicologia chama de efeito spotlight, o holofote imaginário, que é basicamente a tendência de superestimar o quanto as pessoas estão te observando e te julgando. Você sai de casa com uma espinha no rosto e passa o dia todo achando que todo mundo tá vendo a sua espinha. Você sente que disse algo estranho naquele rolê e fica pensando nisso por dias, com a certeza de que tá todo mundo comentando sobre isso. O que as pesquisas mostram de forma consistente é que as pessoas estão muito mais ocupadas com elas mesmas do que com você. O holofote que você sente está praticamente apagado do ponto de vista de quem está ao redor, mas o cérebro não sabe disso. Ele está calculando o risco social com base na premissa de que você está sendo observado o tempo todo e ajusta tudo em função disso. As redes sociais pegaram esse sistema que já é hiperativo e elevaram à 10ª potência. Antes você se preocupava com a opinião de algumas dezenas de pessoas, família, amigos, colegas, pessoas que já conhece. Agora, você publica alguma coisa e qualquer pessoa no mundo pode ver, julgar e comentar. O sistema de alarme social, que foi feito para lidar com uma tribo pequena, está tentando processar o feedback de milhares de pessoas ao mesmo tempo. É por isso que você ficar olhando quantas pessoas curtiram o seu story ativa o mesmo circuito de recompensa que uma aprovação real. E é por isso que um comentário negativo de um completo estranho pode estragar o seu dia. E é por isso também que você passa mais tempo pensando em como vai parecer do que em como você realmente se sente. E tudo foi feito de caso pensado para manter o seu sistema de aprovação social ativado o tempo todo. Agora vem cá que eu vou te fazer uma pergunta. Quanto do que você faz, fala, escolhe é genuinamente seu? E quanto disso foi calibrado para minimizar essa rejeição toda? Não tô falando de virar uma pessoa que não liga pra ninguém, faz o que quer, sem considerar o outro. Até porque isso não é liberdade. Eu tô falando de aprender a distinguir quando você tá agindo a partir do que você pensa e sente e quando você tá agindo a partir do medo de como vai parecer. Porque essas duas coisas podem te levar ao mesmo comportamento por fora, mas por dentro elas são completamente diferentes. O cérebro que você tem foi construído para te manter no grupo e ele vai continuar fazendo isso. Você não vai acordar um dia completamente livre da necessidade de aprovação, até porque ninguém tá, mas você pode começar a notar, a questionar, inclusive, se a opinião que está te fazendo mal é de alguém que realmente importa ou de um sistema que aprendeu a tratar qualquer olhar como ameaça. E daí, talvez, com o tempo, conseguir agir a partir do que você realmente pensa, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Bom, esse vídeo custou o seu like e a sua inscrição. Por favor, dá aquela moral. É isso, cuida de você e até a próxima.